E entramos na Tua presença, Deus, em mais uma noite, sabendo que o Senhor está no meio de nós. O Senhor é o Deus da grande e linda obra nos corações. E eu sei, em nome de Jesus, que o Senhor está recebendo o louvor de todos aqueles que abrem o coração para poder cantar e alegrar o Senhor. Diz a palavra que o Senhor habita no meio do louvor do seu povo. Então que o teu povo aprenda a louvar, glorificar e exaltar o teu nome com o fruto dos lábios. Quero uma bênção para todos aqueles que estão com problema familiar, pessoas que estão em desespero, em aflição de espírito, casas que estão sendo destruídas, casa que foi destruída, que o Senhor, no nome de Jesus, esteja trabalhando os corações, para que o pai esteja em paz com o filho, para que pai e mãe estejam bem e estejam andando em acordo em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, novidade dentro dos lares, porque os lares, infelizmente, muitos estão sendo destruídos por falta de oração, por falta de concordância e, ao mesmo tempo, por falta da presença do Senhor. Então, oramos para que o Senhor faça a obra e nós possamos ouvir testemunho dos casamentos que estão para acabar, que não acabarão, famílias que estão para se separar, mas não se separarão, filhos que estão pensando até mesmo em matar os pais, mas não matarão. Então nós oramos, meu Pai, porque aquilo que muitas das vezes é motivo de ódio, rancor, ressentimento, no reino do Senhor é o momento em que nós temos que orar para que o Senhor opere com os seus sinais, prodígios e maravilhas e traga a bênção. Amém? Bata a palma para ele. Em nome de Jesus, saúde a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu falar com você que tem levantado a mão para cantar. Eu não quero que você fique triste comigo, mas eu preciso e quero fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, que é chamar pessoas que ainda não cantaram. Amém? Porque não adianta eu pegar a pessoa que cantou 50 anos dentro da igreja e agora eu levanto a mão e quero cantar. Não, Deus quer ouvir você que nunca cantou. Amém? Amém. Então, e mesmo que você engasgue, em nome de Jesus, eu sou teu pastor, mesmo que você engasgue, mesmo que você esqueça a letra, mesmo que você, a tua voz não saia, não fique preocupado com o que vão pensar de ti. O que importa é o que Deus está vendo, a tua determinação, a tua vontade de fazer para Ele. Amém? Amém. Então, não te preocupe com os cantores da igreja. Nós cantamos bem, eu sei que nós cantamos bem. Nós não erra de jeito nenhum. Não. Você olha assim, dizendo, né? Nossa, como eles cantam lindo. Não, pessoal. Às vezes dá uma febre aí que a gente perde tudo. Às vezes some. Mas é importante que estamos fazendo para Deus. Amém. Deus ele não está aqui para cobrar se você errar. Deus está aqui para dizer assim, que bom que você se lembrou e tem o desejo de cantar algo para eu ouvir você cantar para mim. Tá bom? Tem uma palavra de Deus para nós. Nós estamos vivendo um tempo de instabilidade. Nós estamos vivendo um tempo de insegurança. E eu lhe digo em nome de Jesus, se você não abrir o teu coração para depender de Deus, hoje, Deus ele está com os olhos passando por toda a terra, buscando alguém que ele possa ouvir dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, muda a minha casa, muda a minha família, muda essa pessoa que clama a ti nesse momento, porque às vezes o defeito não está nos da nossa casa, às vezes o defeito está em nós mesmos, e nós precisamos despertar para isso. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você não seja um defeituoso. O fato de você buscar a Deus, orar e jejuar, não quer dizer que o defeito não está em ti. Então você precisa despertar, por quê? Porque há uma fé dentro do nosso ser que ela só pode se manifestar se nós estivermos tudo certinho com Deus. Presta atenção, você tem que andar certinho. Vamos errar? Vamos. Vamos pecar? Vamos. Mas não podemos permanecer no pecado.
não podemos permanecer errando. Não podemos. Por quê? Porque Deus ele nos dá a oportunidade para essa mudança. A palavra de Deus diz que quando nós éramos crianças, nós falávamos como criança, agíamos como criança. Então, não tem problema, porque é criança. Você está entendendo? Mas hoje nós crescemos, nós não somos mais crianças. Nós não fazemos e nem agimos mais como criança. Porque há um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, quando ele vem sobre as nossas vidas, é para que verdadeiramente nós largamos as coisas que para trás ficam e seguimos para o alto do crescimento na presença de Deus. Amém? Amém. Não é a palavra ainda, nós temos uma palavra agora, Gênesis 22. Vamos falar de Abrão. Pastor, o senhor já falou 50 vezes aí do Abrão, que Deus pediu para ele matar o filho. Mas você vai ver acerca da fé desse homem, a fé vitoriosa, a fé do falar e acontecer conforme você fala. Muitas das vezes eu falei hoje com meu filho em Taubaté. Ele mandou um WhatsApp dizendo assim, porque o menino aqui em casa está dando trabalho. O menino aqui em casa está demais. O meu filho, que mora em Taubaté, falando. E eu mandei um WhatsApp para ele dizendo assim, você precisa parar de enxergar os erros do teu filho, aonde o teu filho está errando, e começar a plantar semente. Nós pregamos esses dias aqui acerca da semente. Se você ficar olhando para o teu filho, ou para o teu marido, ou para a tua mulher, ou seja lá para quem for, e começar com aquela história, não presta, não vale nada, não tem jeito, eu não aguento mais, porque isso aí é caso perdido. Infelizmente você não está plantando a boa semente. Você está, cada dia que passa, você está prejudicando a obra de Deus. É você que prejudica. Você destrói a tua casa, você destrói a pessoa, você acaba, e aquilo que você espera ver na pessoa, você nunca vai ver, porque é a semente que você está plantando. Então, no teu dia a dia, coloca a máscara, irmão. No dia a dia, você precisa aprender isso. Porque se você não aprender, a tua casa vai ser sempre essa desordem. A tua vida vai ser sempre essa desordem. Você não vai ver luz de Deus, você não vai ver mudança, você não vai ver transformação, você não vai estar satisfeito, não vai ter contentamento. Sabe por quê? Porque você escolheu aquilo que você acha que deve falar. E Abraão aqui, vamos lá. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu, depois dessas coisas, Gênesis 22, já está aí, já abriu, já pôs aí, está tudo, está lá na ponta mesmo, Gênesis 22? Amém. Você quer ouvir, não tem problema, não precisa nem abrir, ouve. Às vezes está meio preguiçoso, né? Às vezes a gente não quer, então fica à vontade. A igreja, ela é eclética, você que sabe, quer ouvir, só não quer abrir, né? Fica à vontade. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abrão e disse-lhe, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, que eu, leia comigo, que eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Não fecha a tua Bíblia não, vamos tratar aqui. O que Deus pediu para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Para ele pegar o único filho dele. O único filho que ele amava, para quê? Para o holocausto. Para matar. Vamos falar assim, bem bonitinho. É que nem aquelas umas que gostam de falar a verdade, né? Para matar. Abraão sabia que Deus pediu para ele matar o filho ou não? Sabia. Sabia. Mas só que Abraão, quando
ver a história de Abraão, é interessante que ele diz para os moços dele, os empregados dele, ele diz assim, olha, você fica aqui, porque eu e o moço, que é o filho dele, nós vamos ali adorar a Deus e nós já voltaremos. Mas Abraão, ele sabia que não voltaria com o filho. Abraão sabia que o papel dele, a empreita dele, seria matar o filho. Mas eu acho interessante que o Abraão aqui, ele profetizou algo que ele nunca pensou que aconteceria. Porque no coração dele, ele iria obedecer a Deus. Você já viu a pregação, você já leu na sua casa, e você sabe que o desejo dele era de fazer a vontade de Deus. Mas antes da vontade de Deus, ele profetizou dizendo que ele ia subir ali com o menino, eles iam adorar a Deus e daqui a pouco ele iria voltar. E eu quero tratar com você nessa noite. Você que não abre a tua boca muitas das vezes para as coisas que Deus espera. Você que não consegue profetizar coisas boas para a própria vida. Você não consegue profetizar coisa boa para o teu casamento, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu chefe, para as coisas que acontecem ou que ainda não aconteceram na tua vida. Eu tenho pessoas que usam mais os lábios para profetizar bobagem, para profetizar coisa maligna, e não abre o coração para aquilo qual Deus está esperando. Abraão aqui, ele sabia que o filho dele não voltaria vivo, porque ele mataria o filho. E no coração dele, já estava dizendo, eu vou subir lá, e eu vou imolar, eu vou amolar bem ali a ferramenta, e eu vou acabar com a vida dele. Mas ele está indo para cumprir o papel de homem obediente a Deus, mas ao mesmo tempo ele está abrindo a boca para que o coração de Deus trabalhe em favor dele e ele não precise fazer aquilo. Quantas das vezes Deus espera uma ação de fé vitoriosa tua, uma ação de fé de mudança, de transformação na tua vida? Quantas coisas você poderia mudar com uma palavra profética? Quantas coisas você poderia estar produzindo com a palavra que não voltará vazia? A Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Agora eu pergunto, e as palavras de fracasso? E as palavras de maldição? E as palavras do não aguento mais? Tomara que acaba logo. Podia me mandar embora, já também acaba com isso. E é tanta coisa que nós falamos. É tanta bobagem que nós abrimos a boca e não vai voltar vazia, porque vai produzir na tua vida. Eu falava com essa pessoa hoje e eu dizia bem assim mesmo, tem que abrir o coração. Alguém ligou agora de tarde dizendo para mim assim, porque eu não aguento meu irmão, porque meu irmão está morando na chácara da minha mãe, e a minha mãe precisa vender para ela poder viver, mas ele aproveita dela, porque daí eu mandei uma palavra de amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos oprimem e vos perseguem. Coisa que nós também não fazemos. Às vezes nós somos oprimidos dentro da própria casa. Às vezes nós somos oprimidos por aqueles que dizem eu te amo. Às vezes nós somos oprimidos com a nossa maneira de ser ou porque queremos ser. E não conseguimos mandar uma palavra de mudança, de transformação. Sabe, você vê a Bíblia tem história de homens, sabe, tem história de homens que se dobraram diante do senhorio de Cristo para dizer que queriam mudança, que queriam uma vida diferente, que queriam ser outras pessoas. E muitas das vezes nós dentro da igreja nós queremos ser o que somos até a morte. Nós não queremos ser o que Deus espera de nós. Então, eu te peço em nome de Jesus, abre o teu coração. Começa a praticar a palavra de pessoa que quer ver mudança, de pessoa que quer ver transformação, de pessoa que quer ver obra de Deus. Porque se você não estiver interessado em obra de Deus, você acha que Deus vai se interessar por ti? Se você não abrir o teu coração para mudança e ser o que Deus espera,
você acha que a obra de Deus vai ser executada de qualquer maneira? A obra de Deus não é executada de qualquer maneira, sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. E quando a obra é começada, tem que haver, olha para quem está do seu lado, tem que haver santidade. Porque se não houver santidade, você não vai ver Deus. Não houver santidade, Deus não vai fazer nada. Olha, eu mandei até para a moça, dizendo assim, porque meu irmão aproveita muito da minha mãe. E acha que está falando, porque tem uma turminha, sabe? Que gosta de falar mal de um monte, até dentro da igreja. Porque meu irmão, porque é a minha mãe, porque é o meu pai, porque é o meu filho, porque não vale nada, porque não presta, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Mas a Bíblia, ela não manda você julgar ninguém. Não julgueis para que você não seja julgado. Porque daqui a pouco vão chamar você de aproveitador, vão falar que você não vale nada também, vão dizer que você não sei o quê, porque não sei o que lá, aí você não vai gostar. Então o que nós temos que fazer? Fazer o uso da palavra de Deus. A única maneira de nós mudarmos uma situação, não é falar positivo, mas falar aquilo que Deus está esperando de nós. E crer naquilo no nosso coração, de que Deus vai fazer a obra. E Abraão aqui, ele falou, olha, eu moço, vocês fiquem aqui, que eu e ele vamos subir. Você está me entendendo? Vamos adorar a Deus e vamos. E tornaremos a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto, no 6. E pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Lê comigo. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você vê que loucura? O filho está vendo a situação, sabia que o pai, todas as vezes que fosse a oração, porque no passado era assim, tinha que levar um holocausto, algo para oferecer a Deus. E o filho notou que o pai não estava levando o sacrifício. E o filho faz a pergunta, pai, olha, nós estamos indo adorar a Deus, só nós dois, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, eu estou vendo a arma que vai matar o bicho, né? Mas aonde que está? Aonde é que está o bicho? Que nós vamos oferecer ao Senhor. Sabe, irmãos, no passado, o holocausto se oferecia a Deus para agradar o coração de Deus. O holocausto nosso hoje é falar a verdade um para o outro. O holocausto hoje é suportar-vos uns aos outros. O holocausto hoje é fazer paz com o teu inimigo. Sabe, eu sou um pastor que essa igreja já entrou e já saiu gente que falou tanto mal de mim, tanta bobagem, tem gente sentada aqui que já falou tanta besteira. Mas eu nunca fechei a porta da igreja para nenhum daqueles que falam de mim. Sabe por quê? Porque primeiro a igreja não é minha. Às vezes reúne 2 e 2 assim e sai. E eu sinto que estão falando, porque o Espírito me mostra que estão falando de mim. Você vê como é que ele está agora? Está difícil o negócio, fica lá, porque não sei o quê. Mas a realidade é, imagine se eu for brigar com todos que falam de mim. Imagine se eu for levantar uma oração de maldição, que nem Eliseu levantou, amaldiçoando homens, crianças, meninos, aonde o urso sai do meio do mato e estraçalha aquelas crianças. Imagina uma loucura dessa. Mas só que nós oramos pela vida daqueles que falam mal de nós. Nós oramos pela vida daqueles que a gente está sentindo que
qualquer oportunidade que tem, está falando besteira. E às vezes vão embora e falam para um monte, e daí vem alguém e diz assim, sabe por que não está vindo mais na tua igreja? Porque falou isso. Mas só que a gente fica em paz. Sabe por que a gente tem que estar em paz? Porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar os nossos inimigos. E os nossos inimigos, eles não estão longe. Você já aprendeu aqui. Quem são os nossos inimigos? Os da nossa própria da própria casa são os nossos inimigos. É os da nossa própria casa. Você sabia que tem gente que não consegue estar na presença de Deus porque os da própria casa tiram eles da presença de Deus? Você sabia que tem muitos que eles mesmos destroem a própria casa que Deus levantou, que Deus construiu, que Deus escolheu? Eles por si só destroem a casa que Deus construiu. Por quê? Porque não tem essa capacidade, não tem esse entendimento de oferecer holocausto a Deus. Tem pessoas que só oram na igreja, tem pessoas que só abrem a Bíblia, até dentro da igreja tem preguiça de abrir a Bíblia. Não abre a Bíblia nem dentro da igreja. Mas por que não abre? Estou ouvindo, tá bom. Mas qual o humor de Deus de ouvir? Qual o humor de Deus dos olhos dele passar sobre a igreja? E ver que você não está examinando a Escritura. Porque a Bíblia diz, examinai as Escrituras. Você tem que examinar a Escritura. Está falando alguém, está pregando o reino de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que acompanhar aí. Você tem que ver se de fato é isso mesmo. Mas tem gente que nem interesse para isso tem mais. Porque está secando a cada dia, está seco a cada dia. Só está em busca daquilo que lhe satisfaz, só está em busca daquilo que vai fazer com que sejam felizes, mas não consegue andar segundo a vontade e fazer o que Deus espera. Sabe, você precisa entender, a igreja, se o teu pastor disser assim, abra a tua Bíblia lá em Gênesis 22, o que você tem que fazer? Se você não abre, você é uma pessoa desobediente. Você não está... naquele momento, escute o que eu estou dizendo. Naquele momento você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Porque do corpo de Cristo, se o pastor diz assim, feche os vossos olhos, o que você tem que fazer? Fechar os olhos. Bata palma para o Senhor, o que você tem que fazer? Para quê? Agora, se você não faz nada, fica aí largada desse banco, não faz nada. Eu lhe pergunto em nome de Deus, você está aqui dentro hoje cultuando a Deus? Isso é culto a Deus? Eu pergunto para você, é? E quantos fazem isso? Se esborracham no banco, de qualquer jeito, acham que o simples fato de estar dentro da igreja estou cultuando, vamos no culto hoje. Mas como é que você vem no culto de qualquer jeito? Como é que você vem no culto não conseguindo abrir a Bíblia onde o pastor está pedindo para você abrir? Sabe, domingo chegou alguém na igreja, eu disse assim, por favor, coloque o gel, passe o gel. Não vou passar gel não, porque eu já lavei as mãos em casa. Eu garanto ser você, mas a gente é o pastor, né? Então, por favor, tem que fazer isso, sabe por quê? Porque o banco pode estar contaminado. Aí vai contaminar você. Entendeu? Mas é uma confusão de põe. E ainda põe esse negócio no pescoço da gente. Temos que seguir as normas. O prefeito mandou você usar máscara, você não está usando? O prefeito, será que o pastor é um pouquinho mais que o prefeito ou o prefeito é mais que o pastor? Será que o prefeito é mais interessante ou o pastor que fala em nome de Deus é mais importante? O que você acha? Se você obedece o prefeito e põe a máscara, por que não obedecer o teu pastor, não fazer o que Deus manda fazer? Abraão estava fazendo o que Deus?
estava mandando. Estava não. Sim. Mas só que você vê que ele profetiza já por 2 vezes. E ele falou assim, ó. E lá no 8, aonde está o cordeiro para o holocausto? Vamos lá comigo, leia comigo. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Profetizou de novo ou não? Ele profetizou primeiro que ele ia subir ali já? Com quem? Ou ia deixar o menino morto lá? Não. Olha, eu vou subir ali que eu vou matar o meu menino para Deus, tá bom? E quando eu voltar, dá um tempinho que ele vai ficar lá, o corpinho dele esticado, e só eu vou descer. Isso aí não seria a palavra certa para ele falar? Porque era o que ele tinha que fazer, certo? Mas não, ele falou diferente daquilo que ele deveria ou viveria. Ele falou diferente. Agora, ele torna a falar diferente. Porque ele está dizendo assim, ó. Não vou falar para o meu filho que o cordeiro ou o sacrifício é ele. Mas Deus proverá. Falou para o filho dele. O que ele está dizendo? Deus, ele vai preparar o holocausto. Deus, ele vai providenciar o holocausto. Ele está dizendo assim, olha. Dentro do coração dele, ele sabe que é o filho, mas está dizendo assim, Deus vai providenciar uma outra coisa. Deus, ele vai fazer um algo, sabe? Ele vai fazer um algo que eu não preciso oferecer ao meu menino. Ainda que ele iria fazer conforme o quê? Conforme Deus mandou. Pastor, mas por que o senhor está insistindo com isso? Um homem que estava num momento de instabilidade, um homem que estava vivendo um momento de insegurança, um homem que tinha certeza de que ele deveria fazer aquilo que Deus estava esperando, e ele perderia o seu único filho, o filho do amor dele. Mas mesmo ele subindo, fazendo a vontade de Deus, ele, cada caminho, pelo caminho que ele está indo, ele já está falando aquilo que ele acreditava que pudesse mudar o coração de Deus e mudar o destino daquela situação a qual ela estava vivendo. Você pode mudar o destino da tua vida. Você pode mudar o destino de pessoas. Você pode parar de sofrer. Você pode parar de fazer pessoas sofrerem. Você pode se estruturar ou se arrebentar nessa vida. Você pode ser um testemunho muito maravilhoso na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Se você fizer uso da palavra, agora, se você não quer nada e não consegue ser um homem de Deus de verdade, ser uma mulher de verdade, uma mulher de Deus de verdade, no sentido de entender que a fé, essa fé verdadeira, ela traz vitória. Essa fé verdadeira, ela cura, ela liberta, ela salva, ela prospera, ela muda situações. Se você não entender isso e não praticar isso, você não vai longe, não. Mas por que você não vai longe? Porque você não vai ver milagre, você não vai ver mudança. Você, cada vez que alguém perguntar para você, e aí, como é que está? E está a mesma coisa. Aquilo ali não tem jeito mesmo. Você já ouviu alguém falando isso? Isso aí não tem jeito. Isso aí é caso. Você já ouviu alguém falar isso? Isso aí é caso perdido. Essa aí não muda, aproveitadeira. Essa aí, olha, se puder, ela arranca tudo de todo mundo. Você está entendendo? Porque ela desde pequenininha assim. Desde quando eu conheço isso aí. E eu lhe digo em nome de Jesus, você quando veio para Deus, Deus ele te chamou do jeito que você estava. Vinde a mim como estás. Você está roubando, você está matando, você está prostituindo, você está adulterando, você está pensando um monte de bobagem, você não presta, vamos falar assim, a grosso modo, não fica triste comigo, porque eu não estou falando de você, estou falando lá atrás. Amém? Só que quando você vem, o que Deus quer fazer? Ele quer fazer uma obra transformadora na tua vida. Ele quer transformar você. Ele quer fazer você diferente. Ele quer fazer você uma nova criatura que já começa no batismo. Mas agora eu pergunto para você,
você foi batizado. Mas você saiu das águas, saiu do mesmo jeito. Eu pergunto para você, será que Deus vai fazer a obra se a velha mulher não morreu, o velho homem não morreu, Deus vai fazer a obra? Tem como? Não tem como. E eu lhe digo em nome de Jesus, precisamos começar a analisar a nossa vida. Precisamos pensar um pouquinho mais desse momento da nossa vida, nos perguntar, eu sou crente de verdade? Será que eu sou crente? Será que eu sou temente a Deus? Será que eu amo a Deus? E uma pergunta que você deveria fazer, o que eu estou fazendo dentro de uma igreja? Você precisa perguntar o que você está fazendo dentro de uma igreja. Você está dentro de uma igreja por simpatia? Você está dentro de uma igreja porque não tem aonde ir? Você está dentro de uma igreja porque você, vou ficar por aqui, mas por que você está dentro de uma igreja? Eu sei por que eu estou dentro de uma igreja. Seria fácil eu responder para você, eu estou dentro da igreja porque eu tenho um chamado de Deus. Não é bonito, lindo? Mas antes do chamado eu tenho que querer. Porque para o chamado tem normas. Sabe, tem deveres. Todos que têm o chamado de Deus têm deveres. Porque se você não age nos deveres, você não pode ser chamado. Se no chamado você não consegue entender que Deus, que nem agora, Ele está tratando conosco, para que você comece a profetizar. Nós já pregamos esses dias, não pregamos? Lembra que nós já falamos de profetizar? Mas se você não profetiza para a mudança daquilo que lhe interessa, daquilo que tem necessidade, quem é que vai fazer isso? Hein? Quem é que vai fazer isso? E ele continua aqui. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Imagina o filho viver isso. Como é que você acha que Isaque ficou? Quando o pai pega ele, deve ser a força. Deve ter pego ele, puxado ele, amarrado ele. Você acha que o filho não perguntou? O que é isso, pai? O que o senhor está fazendo comigo? Hein? E daqui a pouco veio a criança, já era um moço já, ele consegue captar que o pensamento do pai era pura e simplesmente tirar a vida dele. E no passado, se você ler a Bíblia aí, tem muitos reis que mataram seus filhos. Tem muitos reis que ofereceram seus filhos em holocausto, não a Deus, mas a outros deuses, para que os outros deuses respondessem. E antigamente era normal, naquele tempo era normal isso, alguém dá vida. Você vê ainda filme em televisão aí, que ainda tem esse negócio de sacrifício, para acalmar não sei quem lá, você ainda vê isso. E no passado era assim, você está me entendendo? E diz a Bíblia, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Leia comigo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Vamos lá. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Mas parou aí? Não parou. Vamos lá então. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Ele falou que Deus faria o quê? O que Deus faria? O que ele orou? O que ele falou para o filho dele na palavra profética dele? O que ele falou? Deus proverá. Deus, conforme eu falei para você, Deus providenciará. Quer ver? E agora está ali. Então o que acontece? E viu um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato.
E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você viu até onde o carneiro foi parar? Que coisa, né? É coisa de Deus. Muitos não entendem de coisa de Deus. Sabe, dentro da igreja, você precisa entender. Dentro da igreja não tem um pobre. Todos são ricos para com Deus. E Deus é um Deus que providencia. Se você é uma pessoa determinada, se é uma pessoa forte, ou se é uma pessoa que quer lutar, se é uma pessoa que não quer depender de ninguém, se é uma pessoa que quer viver uma vida de prosperidade, de milagre e socorro, é só você ser o que Deus espera. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não são o que Deus espera. Sabe, eu fico observando que a nossa vida, independente de igreja, independente de pastor, quem lê Bíblia em casa assim, lá, estou quieto, eu vou ler a Bíblia. Quem lê Bíblia em casa? Mas parece que tem gente que lê e não entende o que Deus está falando. Sabe, você precisa ler e entender o que Deus está falando. O que Deus está querendo de você. Sabe, eu já chorei muitas vezes naquele canto ali. Sabe aonde é o meu escritório ali? Porque eu pude ver que eu não estava fazendo tudo que Deus esperava de mim. Ou melhor, que eu poderia fazer, mas que não fazia. Sabe? E eu comecei a fazer. Mas em que sentido, pastor? Eu sempre virava a Bíblia e ficava procurando na Bíblia uma coisinha bonita de pregação, bem lindinha, para poder chegar aqui e trazer uma coisa gostosa, para todo mundo ficar feliz, para todo mundo falar que maravilha, tal. E Deus começou a me cobrar. Sabe por quê? Porque a impressão que dava é que eu é que queria alimentar vocês com aquilo que era de melhor de mim. Quando eu não tenho esse direito e não fui autorizado a alimentar ninguém com o alimento da minha vontade. Eu tenho que alimentar vocês com o alimento da vontade de Deus. Tem gente que fala assim, eu gosto dessa pregação, essa pregação é linda, essa pregação é maravilhosa. Mas a pergunta é a palavra de Deus para aquele dia? É aquilo que Deus mandou você alimentar o povo dele? O problema é você estar alimentando o povo, que nem vocês são o povo de Deus, eu estar alimentando vocês com aquilo que não é a vontade de Deus. Nós ouvimos a palavra de domingo, que ai de quem? Vamos ver se você lembra. Você teve aqui domingo. Ai de quem? Vamos ver se você lembra. Quem lembra? Você não lembra, está vendo como é que é? Ai dos profetas! Ou você esqueceu? Está vendo como é que passa? Ai dos profetas que dizem assim, ou melhor, ai dos profetas que falam, assim diz o Senhor, se eu não falei. Está lá, eu acho que é Jeremias 7, que foi assim. Então ele diga, não, Jesus, presta bem atenção na tua vida. Talvez você esteja preocupado lá com dos de perto de ti e está deixando a tua casa desguarnecida, a tua casa daqui a pouco está precisando. Você está olhando um monte de coisa dos outros, mas precisa olhar para dentro de ti um pouquinho. Precisa olhar para ti. Ah, porque eu, sabe como é que... Sabe, eu tenho muito cuidado, eu tenho ensinado a minha esposa. Eu tenho ensinado ela é minha esposa, mas eu sou o pastor dela. Eu tenho ensinado ela a tratar com as irmãzinhas, no sentido de como, até onde tem que ir. Não ficar com muito negócio de dó, porque tem umas irmãzinhas que infelizmente precisam se converter, precisam entender das coisas do reino. E se não houver melhoria no nosso ser, como é que Deus vai tratar de nós?
Se nós não abrirmos o nosso coração para profetizar, eu preciso de mudança. Eu ouvi um louvor do Lázaro uma vez, que ele disse que a soberba, se você não sentir, não notar que você é soberbo e reconhecer a soberba e declarar diante de Deus, eu sou soberbo e eu preciso da tua ajuda, Deus ele não pode fazer nada enquanto você não reconhece quem você é. E às vezes o que acontece, é difícil a pessoa conseguir enxergar que está fugindo completamente do campo da vontade de Deus. Eu estava falando para o meu presbítero agora, Vira, estava dizendo para ele, o presbítero Ademir, a nossa igreja é a única igreja que não cobra nada de ninguém. Nós não cobramos nada de ninguém. Cada um sabe da sua vida. Você pode notar, eu sou um pastor de pouca conversa, você não vê eu de rodinha, você não vê eu de montinha, você não vê eu esborrachado em banco de igreja com nheme. Você já viu alguma vez? Você já viu alguma vez? Sabe por quê? Porque eu não gosto de certas coisas. E eu gosto de falar na presença de Deus, as coisas de Deus, porque se eu me assentar e começar a me assentar em determinados assuntos, eu querer participar, é perigoso. Na carne o homem é de se falar as verdades que ele não deveria falar, porque ele não tem nada com isso. Você consegue entender? Então nós só oramos a Deus, profetizamos para a mudança, profetizamos para a transformação, profetizamos para que Deus traga para a mente da pessoa que tem que sair dessa vida, que não pode ser assim. Tem pessoa que, se puder arrancar tudo que o outro tem, arranca, mas não pensa no nome de Deus. Tem pessoa que, para se aproveitar, se aproveita, mas não pensa em Deus. Tem pessoas que mentem, mas não pensam em Deus. Tem pessoas que enganam, não pensam em Deus. E não dizem para Deus, isso aí é um defeito meu. E eu quero que o Senhor sane, quero que o Senhor arranque esse defeito, me arranque esse mal da minha vida, para que a minha vida seja outra. Mas não, eles não querem. Eles não fazem essa oração, eles não profetizam isso. Mas enxergam 500 defeitos em todo mundo. Mas não enxergam o defeito em si próprio. Não conseguem enxergar. São cegos. São pessoas que não querem mudança. São pessoas que não querem transformação. São pessoas que não querem obra de Deus. Porque a obra de Deus dói, irmãos. A obra de Deus dói. Quando Deus ele começa a fazer uma obra na tua vida por interesse e você permite que ele faça a obra que ele começa na sua vida dói. E dói como dói. Agora tem gente dentro da igreja que não quer sentir dor. Eles querem tudo que Deus tem para dar. Sabe como é que está? Está indo, está lá. Não está nem mais preocupado com nada. E eu lhe digo em nome de Jesus, te preocupe. Preocupe em nome de Jesus. Profetiza para a tua vida. Abraão falou que ele ia com o menino ali em cima adorar a Deus, e ele disse o quê? Que ele votaria com o menino. Votou ou não votou? Ele falou que Deus providenciaria o holocausto. E o menino perguntando, cadê o holocausto? Deus, ele vai providenciar, ele proverá. Proveu ou não proveu? Mas tudo por causa do quê? Então vamos ver se você prestou atenção. Tudo por causa do quê? Por causa de um homem que abriu a boca para falar diferente